Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos de análise técnica ao vivo de ativos digitais, e nesse vídeo você vai encontrar um racional técnico do início, meio e fim usado para lucrar nos trades que nós fazemos juntos aqui no grupo das notificações lucrativas. Então, no fim desse vídeo, se você achar que essa análise foi significativa para você, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer as notificações lucrativas. Então, bora logo direto para a tela do meu computador. Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês aí uma análise técnica de Bitcoin atualizada, e a ideia é que você saia aqui agora dessa análise e já consiga aí estruturar operações lucrativas para você já ganhar algum dinheiro nos próximos dias, só com essa visão clara aqui e ampla que eu quero te trazer aqui agora no mercado, e com aquele viés todo educativo para que você possa continuar seguindo essa linha de raciocínio aí durante a semana, ir ganhando dinheiro e aí também absorvendo a técnica necessária para você fazer uma análise coerente do mercado. O problema é que a maioria das pessoas fazem a sua análise técnica de forma a fazer meramente uma análise do gráfico, uma análise gráfica, entendendo que as respostas para o mercado estão nos candles, estão nos gráficos, estão nos indicadores, onde na realidade a maioria dessas pessoas só se enganam porque, na realidade, a informação que a gente procura na análise técnica não está no gráfico, e sim além do gráfico. A gente só utiliza o gráfico para entender na realidade o mercado. Então, o gráfico é só uma lente, e eu espero que aqui agora, nessa análise, você perceba o como um trader profissional realmente deve analisar a análise técnica, deve analisar os gráficos, deve conduzir sua análise técnica para aí sim ter uma visão muito clara e cada vez mais transparente e precisa do mercado para fazer bons trades. Então, fica aqui comigo e tenta se manter o máximo atento possível, que eu tenho certeza que se você captar aqui a linha de raciocínio, você já vai conseguir sair daqui aí com alguma estrutura de setup lucrativo para já colocar dinheiro no bolso nas próximas semanas, e claro, também vai aprender bastante aí sobre o racional da análise técnica que a gente usa aqui. Então, vamos embora aqui para o gráfico. Vamos começar então analisando o gráfico de Bitcoin pelo gráfico mensal, que aqui é o que nós entendemos como sendo o Bitcoin sendo visto de fora. Então, para a gente compreender o contexto maior, para a gente conseguir começar a estabelecer aqui prioridades para o preço, né? Por maiores probabilidades para o preço, a gente precisa entender o contexto. Então, sem o contexto, a gente fica completamente perdido, e esse também é um dos grandes erros que as pessoas sempre cometem. Ficam presas nos gráficos menores sem saber aonde o que elas estão vendo está acontecendo nos fractais de preço, e aí acabam sendo pegas de surpresa a todo momento, achando que o mercado é sempre manipulado. Então vamos aqui no gráfico mensal, temos aquela clara tendência de baixa, e o que chama a nossa atenção aqui agora é que no mês passado fechamos aqui nesse inside bars, ou seja, entre as máximas e mínimas do candle anterior, com esse altíssimo pico de volume aqui nesse gráfico, o que indica para nós que aqui, enquanto os ursos vinham carregando o preço para baixo, ainda vem carregando o preço para baixo, a tendência está completamente sob domínio aí da força vendedora. Quanto mais eles carregam o preço para baixo, cada vez mais eles precisam vender, porque estão enfrentando cada vez mais ordens de compra pelo caminho. E aqui agora esse pico de volume aqui no gráfico visto pela Binance nesse inside bars aqui revela para nós que aqui dentro estamos tendo alguma briga muito grande entre touros e ursos. Por um lado, podemos interpretar de fora que ou os touros estão tendo uma iniciativa aqui de contra-ataque desse movimento, e aí provavelmente estamos criando aqui um fundo no mensal para a gente ir em busca do topo descendente, que é o mais provável aí, dada a distância que nós tomamos do topo anterior. Provavelmente aí pode ser que vejamos algo aí na região das emas aqui para o gráfico mensal, uma região que vai ser aí com bastante probabilidade, possivelmente esse futuro topo descendente do gráfico mensal. Ou, por outro lado, também esse inside bars com esse alto pico de volume diz para nós que os ursos ainda estão tentando, de todas as formas, continuar carregando aí o preço para baixo, mesmo com essa evidente aí defesa cada vez mais proeminente dos touros, dado esse volume crescente agora chegando aqui num pico. Então, o que nós podemos ver? De um lado, ou os touros estão dizendo daqui não passam, ou por outro lado, os touros estão dizendo
agora é nosso momento de contra-atacar, porque a força vendedora está fragilizada, dado que cada vez mais que eles precisaram carregar o preço para baixo, cada vez mais eles precisaram vender. Então, visto essa fragilidade do estoque relativo de venda, é nosso momento de atacar. Porém, e aí pode ser que enquanto eles estejam atacando, ursos ainda não tiraram o pé do acelerador e estão defendendo essa região. Então, a região aqui completamente dominada pela batalha. Ainda não conseguimos considerar que os ursos estão plenamente aí sob controle, como vinha sendo antes. Mas agora a coisa está esquentando. Então nós precisamos dar um zoom no gráfico semanal para a gente começar a abrir esse gráfico e começar a entender em detalhes o que está acontecendo aí dentro daquele inside bars. Então aqui no gráfico semanal nós vemos que aquele movimento é uma tendência de baixa muito clara, e aqui agora estamos tentando nos distanciar do fundo para num retorno possivelmente formar um fundo ascendente contra o fundo anterior, e aí quem sabe possivelmente invertermos a tendência no mensal para configurarmos isso aqui como aquele fundo no gráfico aqui no semanal, para configurarmos isso aqui como um fundo lá no gráfico mensal. Então aí aqui você já vai começando a ter agora uma visão mais simplificada aqui, como você começa aí a enxergar o gráfico de acordo com as tendências, porque o preço nada mais é do que um grande fractal. Então, as tendências vão construindo outras tendências. Então, você precisa perceber como essa movimentação funciona. Aqui, agora, eu gosto até de dar um exemplo que funciona como uma serpente caminhando. Então, para que a parte da frente da serpente ande para frente, a parte de trás parece que está andando para trás, mas na realidade o todo está andando numa única direção. Então, enquanto as tendências menores estão em zigue-zague, esse zigue-zague serve para conduzir um contexto maior adiante. Então, veja que o gráfico semanal pode estar conduzindo aí uma inversão de tendência que pode nos encaminhar para a confirmação daquele fundo no gráfico mensal. Porém, isso ainda é algo mais adiante para se observar. No entanto, a gente precisa considerar essa probabilidade, que é assim que nós conseguimos aí amarrar o preço, ter o controle de para onde o preço pode ir com a maior probabilidade, que é assim, a gente se posiciona para nadar a favor da maré. Então, assim, não é porque uma tendência macro está de alta que a gente só vai se posicionar comprado. Então, não é bem por aí. A gente precisa entender em qual fractal a gente está considerando as probabilidades da direção do preço, e aí, em cima disso, em cima desse contexto, a gente estabelece aí as nossas prioridades, o nosso setup. Então, o setup de trade fala muito sobre cada um tem uma personalidade, cada um tem um momento, uma vida, um tempo disponível, um modo de operar diferente. Então, cada um vai aí conseguir com independência estruturar o seu próprio setup. A questão é que aqui junto conosco você vai aí saber conduzir, né, um racional técnico para você entender o que o preço está fazendo, para não ficar aí boiando e acreditando em teorias da conspiração. Então vamos lá. Aqui no gráfico, enquanto o semanal está tentando se afastar daquele fundo para possivelmente inverter a tendência, perceba que agora estamos chegando na zona crítica aqui de resistência, que é essa região aqui das EMAs 12 e 26, que vai ser uma região aqui completamente sitiada, né, por ursos. Então, ursos vão se apoiar nessa região ideal de retração. Então essa é a melhor forma para a gente acompanhar aí as projeções e as retrações, que são as EMAs. Então aqui nesse caso é o ponto ideal de retração, e aqui o indicador de volume diz muito para nós sobre isso. Então veja, quando aqui seguramos nessa região, tivemos o pico de volume, indicando que enquanto os ursos vinham vigorosamente levando o preço para baixo, aqui começamos a ter um suporte, uma resistência dos touros, uma resistência no sentido de não deixar com que os ursos continuassem carregando esse preço ainda mais para baixo tão livremente. Então, ursos entraram aqui defendendo esse preço. Então, aqui tivemos o volume dizendo para nós que nessa região o volume de negociações do mercado subiu, porque, evidentemente, touros entraram aqui enfrentando a força vendedora até consumir essas ordens de venda e estabelecer aqui uma base
no preço. Então, tivemos uma base aqui, um pouco abaixo dos 18 mil dólares, e agora estamos tentando nos distanciar dessa região. E quanto mais nos distanciamos, estamos vendo o volume crescente, ou seja, os touros podem ser que estejam tentando um contra-ataque aqui e os ursos não estão arredando muito fácil, os ursos não estão deixando o caminho livre para os touros conduzirem um contra-ataque aqui mais proeminente. Então, volume de negociações muito alto no mercado, indicando que, apesar da pouca volatilidade, estamos vendo uma região de briga, uma região de conflito, onde touros estão tentando frear esse ímpeto vendedor e os ursos também tentando se manter na hegemonia do mercado. Então, o que nós precisamos fazer aqui agora como traders? Bom, precisamos primeiramente entender que essa tendência de baixa é o detalhamento daquele movimento único de baixa no gráfico semanal, essa região, aquele inside bars no gráfico semanal, onde ou aquele inside bars pode romper para cima, e aqui dessa forma estaremos invadindo essa região totalmente sitiada por ursos, e o que nós precisamos aí observar é que se os touros avançarem agora nessa região sitiada por ursos, qual vai ser a probabilidade deles continuarem aí no movimento de contra-ataque forte e conseguir romper essa região indo muito para cima ainda num movimento único? Então, assim, nós precisamos entender que essa probabilidade vai tender a ser mínima porque somente nesse movimento, onde estamos minimamente tentando nos afastar do fundo, dado o volume crescente, um pico de volume tão alto, isso vai indicar para nós que os touros estão despejando força para carregar minimamente a passos lentos esse preço para cima. Então, se nesse movimento único, onde os touros estão precisando de um esforço muito grande para levar pouco a pouco o preço para cima, imagina que quanto mais eles levarem o preço adiante, ainda mais entrando nessa região conflagrada por ursos, os touros vão precisar de muito mais força ainda. E será que, dado tanto volume de negociações, os touros vão ter aí um estoque de força relativo suficiente para avançar ainda muito mais? Porque aqui teremos um marco no preço, teremos o evento do inside bar sendo rompido para cima e a gente vai estar entrando nessa região de EMAs muito complicada. Então, visto isso, nós conseguimos perceber que eventualmente a maior probabilidade é que a gente esfrie e venha buscar por um fundo ascendente. Seria o melhor dos mundos para os touros. Então, o que nós precisamos ver agora é como as tendências menores podem ser que estejam construindo essa perspectiva. Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora juntos, entrando para o gráfico diário, para a gente entender qual é a anatomia desse movimento de alta, porque no gráfico diário isso daqui vai ser uma tendência de alta. Então, nós vamos querer entender qual é a saúde dessa tendência de alta que está levando o preço a se distanciar do fundo. Então, vamos lá. No gráfico diário está aqui a nossa tendência de alta. Então, vamos observar aqui, examinar essa tendência de alta para a gente entender aí como a gente pode ter pistas sobre a força compradora do mercado. Então, perceba, aqui, olhando para a tendência, olhando para a estrutura dessa tendência, a gente consegue entender como está a intencionalidade compradora das pessoas no mercado. Então, o exame do gráfico diz para nós sobre o mercado e não sobre o gráfico em si. Então, vamos ver como isso funciona. Perceba, aqui temos essa tendência de alta. Então, veja aqui nessa tendência de alta tivemos a primeira vez um topo rompido sem continuação, ou seja, touros precisaram despender de uma força para inverter essa tendência muito forte de baixa. Aqui nesse retorno para um topo descendente, ursos certamente estabeleceram aqui uma região de resistência, então touros precisaram de muita força, tanto para confirmarem um fundo ascendente, quebrando uma tendência de baixa que vinha lá de cima. Então veja, aqui onde seguramos no fundo, ursos vinham, e aí quando você vê volume crescente, é que cada vez mais que os ursos vinham carregando o preço para baixo, cada vez mais ordens de compra progressivamente eles vinham enfrentando, e quando chegou num pico aí do estresse da força e também no pico de defesa dos touros, seguramos esse fundo ascendente. E conforme os touros aí foram carregando o preço para cima, também vimos aí um volume minimamente crescente, indicando que, apesar dos touros conseguirem o fundo ascendente,
os ursos não saíram do caminho e quando chegamos nessa região de conflito, dessa resistência, um pico de volume, porque isso indica que nessa região tínhamos claramente aqui uma resistência para defender essa área e os touros precisaram consumir muitas ordens para romper essa região. Então, dado tanta força que os touros precisaram despender aqui, veja que ao rompermos, ao vencermos essa região, os touros não tiveram mais força para continuar e aí voltaram aí e agora deram para os ursos um caminho livre novamente, que quase chegando próximo do fundo anterior. Então aqui a gente pode até considerar como uma cunha de alta que até chegou aí a romper para baixo, mas touros ainda seguraram esse preço, não perderam a tendência de baixa aqui nessa região, retornaram aí num movimento heróico, porém mais uma vez aí rompendo o topo anterior, sem muita continuação, mas nesse topo aqui chegamos a ter alguma continuação, nos afastamos bastante do fundo anterior, retornamos conquistando um fundo ascendente, porém agora mais uma vez num retorno, perceba que o volume crescente no retorno, indicando que cada vez mais que os touros vinham carregando esse preço para cima, mais ordens de venda vinham enfrentando pelo caminho, e aí mais uma vez um topo rompido sem continuação. E aqui agora, nesse retorno, vemos um volume mantido, muito volume de negociações nesse movimento de baixa. Então aqui o que podemos interpretar desse movimento é que os ursos querem continuar aquela tendência maior lá de fora do gráfico semanal, querem romper esse movimento para baixo logo. Então ursos não estão facilitando aqui para os touros, dado muito volume, teve muito volume de negociações aqui, são os touros tentando segurar essa tendência de alta aqui do gráfico diário, e aqui os ursos já fazendo pressão para a qualquer momento romper essa tendência de alta do gráfico diário para baixo, porque isso fala a respeito lá das estruturas das tendências maiores, como nós acabamos de ver no gráfico semanal, que o gráfico semanal é aquela busca por se afastar desse fundo que está aqui, e aí chegando nessa região aqui, que é aquela região sitiada pelas emas. Então aqui agora os touros vão ter um desafio muito grande pela frente, que é a resistência do topo anterior. Então perceba que quando o preço se movimenta em direção a essa resistência, voltamos a ver volume. Então os touros vão precisar de muita força para romper essa região aqui de resistência, e em rompendo se colocam ainda mais fragilizados perante aos ursos, e isso vai trazer ainda uma maior probabilidade dos ursos entrarem fortemente, dando uma patada para baixo nesse preço e vindo buscar aqui possivelmente ou essa região de fundos, que pode ser que não seja a maior probabilidade, pode ser que os ursos somente consigam quebrar essa tendência de alta no diário, para os touros aí conseguirem aquele fundo ascendente contra o fundo anterior, e aí sim, invertendo a tendência no semanal e confirmando essa região de preço aqui nos 18 mil dólares como o fundo do gráfico semanal. Então, veja que quando a gente consegue entender os fractais de tendência, a gente consegue ter uma visão claríssima do mercado e a gente consegue tirar informações do mercado, olhando para o mercado através do gráfico. Então entenda, a informação não está no gráfico, não está no indicador. O maior erro da maioria das pessoas é querer buscar as informações meramente no gráfico. As pessoas param no gráfico, as pessoas não conseguem olhar através do gráfico. Então veja que com essa visão, sabendo analisar os fractais de tendência, sabendo como as tendências se constroem, se estruturam, se estabelecem, como o preço se movimenta, você tem uma visão muito mais apurada. Então agora, nos últimos minutos que nos restam aqui, vamos avançar para os gráficos menores para a gente olhar bem mais de perto aqui, para a gente poder entender, dado uma vez que a gente já sabe aí todo o contexto de preço, que nós estamos fazendo aqui agora, para possivelmente aí você conseguir encontrar algum setup de trade. Então veja, aqui é aquele topo mais alto que teremos muita dificuldade para avançar. E aqui agora os touros estão num movimento de alta muito forte. Tivemos aqui, veja, o ombro, cabeça, ombro, que inverteu aquele movimento. Então aqui agora nós temos aquele fundo. Isso aqui consideramos um movimento único, onde precisaremos, para ter continuidade, segurar um fundo ascendente. E
dar continuação com um pivô de alta numa tendência de alta, porém já sabemos que essa região vai ser uma região muitíssimo complicada. Então aqui agora, touros vindo tentar um fundo ascendente, se apoiando nas EMAs, então veja que quanto mais o preço se movimenta para baixo, o volume de negociações cai, então aqui a gente acaba tendo uma interpretação que eu infelizmente não vou conseguir interpretar junto com vocês, mas basta que vocês construam essa linha de raciocínio aí, porque aqui nós só temos 20 minutos e o nosso tempo já está se esgotando, mas veja, estamos aqui num movimento onde teremos a probabilidade de avançar, ou se a gente perder essa região de EMAs aí, provavelmente estaremos aí com a força compradora acabada. Então, um grande abraço. E aí, curtiu a análise? Então, conheça o Notificações Lucrativas. Lá você vai receber no seu celular notificações te guiando para entrar em trade junto comigo aqui em tempo real. E ele vai com um manual completo para você saber o passo a passo certinho de como executar cada operação da forma correta, além também de conhecer as bases do conhecimento que fundamentam todas as nossas análises aqui, para quem sabe você mesmo começar a fazer aí as suas próprias análises. A ideia é que depois de caminhar um tempo aqui fazendo trade junto com a gente, você possa ir ganhando aí a experiência, a confiança necessária para fazer os seus próprios trades aí sozinho, lucrando de forma independente. Então, o link para você conhecer as notificações lucrativas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um forte abraço, valeu!